Vamos para a nossa aula, a gente vai falar aqui um pouco sobre cultura romana, tá? Mas antes de nós falarmos sobre cultura romana, a gente tem que compreender o que envolve esse conceito de cultura romana. A cultura, então, ela pode ser definida basicamente como um conjunto de realizações humanas. E que realizações humanas seriam essas? As relações humanas são criações materiais ou imateriais de uma sociedade. Por exemplo, uma dança é algo imaterial, tá? Porque ela é criada, ela é desenvolvida pelos seres humanos, mas ela não é tátil, digamos assim, tá? Uma construção antiga, ela é material, ou seja, ela pode ser configurada a partir de critérios culturais, onde determinada nação, determinada sociedade pode colocar ali características do seu tempo dentro desta construção. Então, cultura, guardem esse conceito, ela pode ser definida como um conjunto de realizações humanas que podem ser aí tanto criações materiais como criações imateriais de uma determinada sociedade. Dessa forma, cada sociedade ela elabora soluções para os problemas que enfrenta. Essas soluções elas compõem em grande parte a cultura de uma determinada sociedade. Então a cultura ela pode ser aí uma dança, uma música, as formas de arquitetura apresentadas nas construções de uma cidade. Então a cultura ela pode ser visualizada de diversas formas. Tá? De acordo com um dicionário de conceitos históricos, né, a definição de cultura ela vem como um conjunto de realizações humanas, materiais ou imateriais, e essa conceituação nos leva a caracterizá-la como um fundamento básico da história, tá? E claro, ela pode ser definida como um estudo das realizações humanas ao longo do tempo. Tá? Então a gente pode afirmar que o estudo das culturas humanas contribui como fonte de estudo, ou seja, a cultura ela é uma fonte histórica que permite a nós, né, do período presente, reconhecermos os povos e como esses povos viviam antes de nós, tá? Então o estudo da cultura ele permite que nós consigamos compreender as conexões de costumes, de tradições lá do passado com as culturas que nós temos na atualidade, tá? O foco nosso aqui é cultura romana, tá? Então, a cultura romana, para a gente entender ela, a gente tem que compreender o contexto em que se deu essa formação. Então, Roma, como você provavelmente já deve ter estudado, foi originada aí, de uma pequena cidade ali na Península Itálica, na atual Itália. Então, Roma cresce e se expande por grande parte da Europa, da África e da Ásia. E ela vai se tornar aí um poderoso e extenso império, tá? Dessa forma, essa expansão fez com que os limites desse grande império se misturassem a culturas e modos de vida muito distintos. Então, cada região, cada sociedade que era dominada pelos romanos, servia também como uma fonte de inspiração para novas construções culturais. Então, para nós compreendermos a arquitetura, a arte, tudo isso recebe influência, né, digamos assim, de todo um aspecto de construção social que se estabeleceu a partir da expansão aí do Império Romano, tá? Quando nós falamos aí de cultura romana, a gente tem que compreender que ela não é uma cultura única, mas sim o resultado de uma grande confluência, de uma grande mistura cultural. Então a gente estuda Roma, né, a partir da sua fundação, e dentro da sua própria fundação a gente já tem aí um aspecto a ser compreendido, que ela foi fundada pelos latinos que ocupavam ali a região central da Península Itálica, né, perdão, e essa pequena aldeia se transformou em uma monumental cidade, tá? Então, de um pequeno espaço, a gente vai ter a construção de uma grande sociedade, que é a sociedade
romana. Dentro da sociedade romana, como eu mencionei antes, ela foi construída a partir de uma pequena cidadezinha, de uma pequena vila, digamos assim, tá? Então a gente vai ter aí uma pequena aldeia que vai se transformar em um grande império. No Império Romano, a cidade ela representava um ambiente natural da vida em sociedade. Tá? Então, na cidade se desenvolvia todo um processo de vivência de todos os membros daquele grande império. Mesmo os camponeses que estavam mais afastados, quando eles visitavam as cidades, mesmo que ocasionalmente, eles encaravam a cidade como um padrão a ser seguido. Então, a cidade romana ela era tida como um exemplo acabado do que hoje a gente poderia chamar aí de cidade planejada. Então, a cidade romana, ela era perfeitamente regular, ela tinha largas avenidas, ela tinha ruas paralelas e transversais, né, como que se formasse ali uma grande rede. Né? E isso se deve ao fato que da cidade romana surgiu como recriação de um acampamento militar, tá? Que tinha uma configuração bastante simétrica e racional. Então você pode perceber que o ambiente de construção cultural ali, em grande parte, se dava dentro do espaço urbano, ali dentro da própria cidade. Muitos romanos ali, muitos governantes romanos vão estabelecer ali grandes benfeitorias dentro da cidade. É por isso que elas se tornaram tão grandes e com essa importância. Então foram realizadas construções de pontes, de edifícios ali que eram destinados muitas vezes para a própria administração da cidade, direcionados aos cultos religiosos. Também houve ali a abertura das estradas, né? O que fez inclusive com que Roma fosse conhecida por aquela famosa frase que todos os caminhos levam a Roma. Então, isso era essencial, né, dentro de um contexto de construção. Essas estradas elas eram muito importantes para interligar as diversas províncias ali do Império Romano. Uma nação que influenciou muito dentro desse contexto cultural romano foram os etruscos. Eles vão trazer ali técnicas de metalurgia, a ourivesaria, que era uma organização voltada para trabalhar aí com metais. Nesse caso da ourivesaria, nós temos aí trabalhar aí com o manuseio do ouro. A organização militar eficiente de Roma também vem aí dos etruscos. Cultos religiosos, cultos funerários também foram introduzidos dentro da sociedade romana pelos etruscos, tá? Os gregos, que foram outro povo que vai trazer ali grandes aspectos culturais, por meio aí do comércio, através da própria conquista das colônias gregas ali localizadas no sul da península, os gregos vão exercer uma grande influência, principalmente sobre a religiosidade romana. Então a gente vai ter vários deuses gregos, né, que foram adotados pelos romanos. Tá? Então a gente tem aí, dentro desse contexto, a religião sendo o resultado da anexação da cultura grega dentro da cultura romana. Tá? Então, os gregos vão exercer uma grande influência sobre a religiosidade romana. Vários deuses vão ser adotados pelos romanos, mantendo as suas atribuições, mas com nomes alternados para versões latinas. Um exemplo, né, é o Júpiter. Aqui, ó, a gente tem essa imagem aqui do deus Júpiter, né, que foi uma anexação, digamos assim, de um deus, né, que era grego, que era o Zeus, que foi transformado em Júpiter aí pelos romanos. O deus Júpiter seria o deus dos deuses. Ele regia o céu e dava avisos e também dava castigos aos humanos. Ele era representado ali pelo carvalho em uma águia, ou por uma águia também, tá? Esta aqui são objetos etruscos em ouro e bronze. Lembra lá que eu mencionei da ourivesaria? Então, a arte de trabalhar aí com os metais, né, no caso o ouro, principalmente aqui nesse caso, vem ali de uma influência dos etruscos. Então, os etruscos vão trazer ali influências ali nas técnicas da metalurgia, da ourivesaria, a organização militar, os cultos religiosos e funerários, tá?
Os gregos, como eu mencionei também, eles vão exercer aí grande influência na religiosidade romana. Vários deuses gregos eles foram adotados pelos romanos, alterando seus nomes para uma versão latina. Um exemplo, Zeus, né, para os gregos, e no caso Júpiter para os romanos. Então aqui a gente tem algumas alterações. No caso aqui o Zeus se transforma em Júpiter, era o deus dos deuses. O Poseidon se transforma em Netuno, seria o deus dos mares. Nós temos o Ares, que vai se transformar em Marte, tá? E esse seria o deus da agricultura e da guerra. Nós temos a deusa Atena, que seria aí transformada em Minerva. Essa seria aí adorada por trabalhadores manuais, como artesãos e camponeses. Nós temos aí a Hera, né, que se transformaria em Juno. Essa deusa era mulher de Júpiter e protetora aí das mulheres, tá? Nós temos também aí o Hefesto, né, melhor dizendo, que vai se transformar ali em Juno, tá? E claro, a gente vai ter outros deuses, né? Temos vários aqui, né, que vão se transformar com nomes diferentes, mas com atribuições aí muito semelhantes. Então, esse é um exemplo, né, de deuses que foram anexados à cultura romana, influenciando grandemente aí, não só no modo de vida, no caso dos etruscos, né, mas também no quesito aí religioso. Vale salientar aqui que tanto gregos quanto romanos, eles eram politeístas. Politeísta é aquele cara que acredita em vários deuses. Vale salientar aqui que nós ainda não temos, né, dentro desse contexto, um caráter aí monoteísta, ou seja, não temos ainda o surgimento do cristianismo, tá? Agora, falando do cristianismo, a gente vai ter aí um aspecto interessante para ser levado em consideração, tá? O cristianismo, ele vai ser inserido ali dentro do Império Romano por Jesus, né? Jesus ele vai nascer aí na região da Palestina, uma das províncias do Império Romano, né? Quando o imperador Otávio Augusto ainda estava no governo, tá? Em suas pregações ali, Jesus falava na existência de um único Deus, que seria o monoteísmo. E esse Deus ele recompensaria na vida após a morte todos aqueles que reconhecessem e que dessem mais importância ao mundo espiritual do que ao mundo físico, tá? Em outras palavras, deixassem para trás ali os cultos politeístas e a acumulação de bens. Então, Jesus dizia, né, que só existiria um Deus e esse Deus ele gostaria, né, que eles abandonassem seus cultos politeístas e entrassem dentro dessa nova onda religiosa que era o monoteísmo, tá? O cristianismo era a princípio ali apenas uma das várias crenças adotadas aí pelos romanos. E essa nova crença ela vai se difundir em grande parte pelas camadas populares, né? Porque como Jesus pregava o critério da igualdade entre as pessoas, ele ia contra a sociedade romana, contra a própria organização da sociedade romana, que tinha por base aí os privilégios de muitos que vinham ali desde o nascimento, tá? Então essa ideia de igualdade ela foi abraçada ali principalmente pelas classes mais populares. Uma outra classe que também foi atraída, né, por esse culto religioso, né, foi a classe aí das mulheres. O cristianismo ele foi bastante aceito entre as mulheres, porque para elas só havia aí uma possibilidade, né? Elas eram destinadas ao casamento. Já a partir do cristianismo havia a possibilidade de uma vida monástica em vez de serem exclusivamente destinadas ao casamento. Então essa opção permitia para as mulheres uma outra coisa, que era o acesso à educação mais completa, já que essa educação ela só era permitida aos homens. Depois da morte de Jesus, a devoção popular ela vai aumentar ali dentro do Império Romano, tá? E ela vai aumentando aí no decorrer dos séculos, e isso ocorreu graças à atuação aí dos próprios seguidores de Jesus que caminhavam pelo mundo romano, espalhando as ideias cristãs. Então, apesar aí das perseguições, o cristianismo ele continua atraindo cada vez mais seguidores. Hoje no mundo a religião aí com mais devotos, um fato que contribuiu aí para enfraquecer aí cada vez mais o poder dos imperadores.
Enfraqueceu tanto que lá em 312 o imperador Constantino ele vai se converter ao cristianismo, encerrando ali um processo de perseguição dos cristãos. Com a conversão aí do imperador também inúmeros romanos vão se converter. Então, dentro desse critério da religião, né, é interessante nós pensarmos que o cristianismo é uma das principais marcas aí do desenvolvimento cultural, né, dentro do Império Romano, tá? É interessante você pensar, né, que, digamos assim, você tem um aspecto cultural que foi sendo construído a partir das ideias de um indivíduo e, obviamente, vai se transformar num grande processo de anexação cultural, de desenvolvimento cultural ali dentro do próprio Império Romano, tá? Então, é interessante você pensar que o cristianismo surge ali dentro do Império Romano e se desenvolve a partir de um contexto onde as classes populares acabam, de certa forma, estando aí em desacordo com as ideias da própria organização social do Império Romano, indo contra privilégios, enfim, tá? Em parte, essa construção aí cultural, né, vocês viram, do Império Romano, ela é o resultado de uma confluência, ou seja, ela é o resultado, digamos assim, de um contexto, né, social, né, de anexação de vários povos, né? Aqui eu separei, né, algumas das principais características aí, do cristianismo, né? Jesus, então, ele nasce na Palestina, uma das províncias aí do Império Romano, durante o governo do Otávio Augusto. Ele defendia o monoteísmo, né, a crença em um só Deus. Os ensinamentos de Jesus se difundiram principalmente entre as camadas populares, aquela ideia de igualdade, né? O cristianismo também foi bastante aceito pelas mulheres, tá? Então, por conta do acesso à educação e de ser uma nova oportunidade além do casamento para essas mulheres, após a morte de Cristo, as ideias dele vão sendo transmitidas e difundidas aí pelos seus seguidores, vão se espalhar aí pelo Império, não só pelo Império. Hoje a gente pode ver que o cristianismo está no mundo todo. Em 312 a gente vai ter um enfraquecimento, né? Não só nesse ano, mas com o passar do tempo e a expansão do cristianismo, os imperadores vão ganhando ali uma característica mais fraca de influência, e lá em 312 a gente vai ter o Constantino se convertendo ao cristianismo e encerrando o processo de perseguição aí aos cristãos, tá? Dentro dessa questão de construção social, é interessante você perceber que a gente tem influência aqui dos latinos, a gente tem influência dos etruscos, nós temos influência dos gregos, né? Vários povos vão dar resultado a essa grande construção social que é o Império Romano. Eu espero que tenha ficado claro. Valeu, falou!